Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade aos nossos estudos das terças-feiras, pedindo a Deus e ao nosso Mestre que nos abençoe a todos nós, para que nós possamos, a cada dia que passa, irmos aprendendo com o nosso Mestre Jesus como transformar a nossa vida, como nós nos modificarmos, nos transformarmos em espíritos melhores. E hoje nós temos do livro Bênção de Paz um texto chamado com o título de Na Trilha do Mestre, psicografado pelo Chico Xavier. E é um texto que traz para nós muita consolação, um texto muito leve, muito gostoso de ser estudado, mas é um texto também que nos chama muito para uma responsabilidade muito grande. Ele nos consola, por um lado, nos dá força para buscarmos aquilo que nós queremos, o nosso aperfeiçoamento, mas ao mesmo tempo ele nos alerta. No finalzinho do nosso texto aqui nós vamos ver o alerta que nos dá o nosso Mestre Jesus através desse texto de Emmanuel com Chico. No primeiro slide nosso, então vamos lá para o nosso estudo. No primeiro slide nosso, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Interessante para nós pensarmos também, eu tive dando uma lida, uma estudadinha, como que os apóstolos de Jesus foram escolhidos? Por que foram escolhidos aqueles 12 apóstolos? E é interessante para nós, como que eles foram escolhidos. Aqui nós estamos vendo um exemplo de Mateus. Mateus era um coletor de impostos e naquela época poderíamos dizer que não era uma pessoa que era muito vista com os bons olhos pelo povo, porque cobrava imposto e, como até hoje, ninguém gosta muito de pagar impostos. Mas é interessante que alguns dos apóstolos foram convidados por Jesus. Jesus chegou até eles e disse, como aí nesse momento que nós estamos vendo, Jesus chega para Mateus simplesmente, fala para ele, segue-me. Então, alguns foram chamados por Jesus e outros foram apresentados a Jesus. Alguns que eram chamados por Jesus conhecia aquele homem, a beleza dos seus ensinos, aí chamava o seu irmão e apresentava o seu irmão para Jesus, pedindo para que ele também pudesse ficar ali junto do nosso Mestre. Nesse caso, em particular, Mateus foi convidado por Jesus. Quais os critérios que Jesus usou para poder convidar Mateus? O que é que ele viu em Mateus para poder chamar Mateus? Porque alguma coisa deve ter tido, aos olhos de Jesus por aquele homem cobrador de impostos, para que ele pudesse seguir. E não era para uma missão simples, uma missão muito importante, que seria aquela de aquele homem que estava sendo convidado por Jesus ia retransmitir a mensagem do nosso Mestre. Era chamado para uma missão, uma missão muito importante, uma missão para toda a humanidade. Então, a gente poderia pensar, mas os apóstolos eram espíritos já pré-determinados, que antes de reencarnar já estavam preparados para ser os apóstolos. Tudo bem, nós poderíamos pensar assim como espíritos que nós somos e acreditamos na reencarnação, mas quando nós estamos aqui reencarnados, nós temos que fazer as nossas escolhas e nem sempre a nossa visão de hoje
o que nos dificulta muito é diferente da nossa visão quando nós estamos no plano espiritual, né? E não vestimos o corpo da carne, de tomarmos as nossas decisões, porque nós temos que fazer as nossas escolhas hoje. Porque se nós formos pensar assim, o que é que Judas estava fazendo então no meio deles? Porque se ele já era uma pessoa preparada para poder estar com Jesus, como foi que Judas foi ter aquela decisão, a escolha de entregar Jesus? De uma certa forma, né, de trair Jesus. Mas esse é um assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho, porque nos interessa muito essa opção. Mas nesse caso aí, acredito eu, né, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê, que Mateus carregava consigo já um desejo dentro de si de modificação, de transformação. Mateus já não estava mais contente interiormente com a vida que levava. Tanto é que bastou simplesmente que Jesus falasse para ele: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Ou seja, ele largou do seu trabalho, ele largou das suas atividades, ele largou daquilo que seria para consigo mesmo o seu ganha-pão, né? Então, olha só, chega um homem desconhecido, ele não conhecia Jesus, chega para ele e fala: oh, Mateus, vem comigo, segue. Ele simplesmente larga tudo, largou o trabalho, né? Deixou o cargo dele lá vazio e foi atrás de Jesus. Será que Jesus notou em Mateus, no seu interior, né, o desejo do Espírito, né, de talvez algo que pudesse trazer um pouco mais de paz, né? Desejoso que estava, boa vontade que estava, já no seu interior de mudança, de transformação, de querer algo melhor para si mesmo? Então ele simplesmente olha para Jesus, levanta e segue. Então veja bem, ele simplesmente abandonou tudo e seguiu aquele homem que, de uma forma rigorosa, vamos dizer assim, de uma forma não dura no sentido de rigidez, mas no sentido de confiança, falar para ele: olha, vem comigo. E ele então, desejoso de espírito que já estava para uma mudança, uma transformação, simplesmente levanta e segue Jesus. Dando continuidade, escreve para nós Emmanuel: é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Veja bem, quando nós, né, observando essas palavras aqui que Emmanuel trouxe para nós, né, e até mesmo aquilo que a forma com que Jesus chamou Mateus, ele não perguntou nada para Mateus, né? Ele não falou para Mateus, né? Ah, Mateus, eu vou te escolher por causa disso, eu vou te escolher por causa daquilo outro, eu vou te escolher por causa assim, por causa assado. Não, ele simplesmente escolheu Mateus. Ele não impôs nenhuma condição para Mateus. Ele não chegou para Mateus e falou assim: Mateus, vamos fazer o seguinte, olha, se você mudar tal coisa na sua vida, no seu jeito de ser, corrigir algumas dificuldades que você tem, aí você vai poder estar comigo. Ele não fez nada disso. A mesma coisa acontece conosco. Muitas vezes nós estamos muito preocupados. Ah, eu sou muito pequeno para seguir Jesus. Ah, eu não mereço. Ah, eu tenho muitos defeitos. Como que é que eu vou ser um discípulo, né, de Jesus? Como que é que eu vou estar com Jesus? Com todas as dificuldades que eu ainda trago comigo. É bom a gente pensar desse jeito, é bom a gente pensar assim, porque Jesus mostra para nós que ele não está preocupado com essas dificuldades nossas, com esses problemas nossos. Jesus não está ligando para eles. O que Jesus vai se interessar, né, por nós, quando nós
né, no nosso caso, nós vamos nos colocar, né, como muitos apóstolos foram convidados por Cristo e outros foram apresentados, nós hoje, já talvez carregando dentro de nós uma necessidade, uma vontade de mudança, de transformação, nós é que vamos nos apresentar para o Cristo. Nós vamos nos apresentar para o Cristo com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas dores, ainda pequenos que nós somos ainda, mas uma única coisa que nós precisamos de aprender é de nós nos apresentarmos para o Cristo, sabedores que nós somos, dos nossos defeitos, das nossas falhas, ainda da nossa pequenez em termos de sentimento, nós vamos nos apresentar para o Cristo como que demonstrando para Ele aquilo que Mateus carregava consigo, demonstrando para Jesus a nossa boa vontade em nós já querermos estar nos modificando, nos transformando. Sabendo, e Jesus sabe, né, o quanto ainda nós carregamos conosco um monte de defeitos. Mas Jesus, Ele quer ver em nós, né, Ele busca em nós para ser os seus discípulos, os seus seguidores, Ele busca em nós aquilo que nós achamos ser, né, a nossa boa vontade. Eu quero, mestre. É como se nós estivéssemos dizendo para Ele, mestre, olha, eu tenho um monte de defeito comigo. Eu tenho um monte de problemas, um monte de dificuldade. Mas eu tenho um desejo imenso, mestre, de te seguir, de estar com o Senhor. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Sabe por quê? Porque quando nós estamos e nos apresentamos para Jesus, nós estamos nos colocando numa condição de aprendizado e Ele é o nosso mestre. Porque como que nós vamos fazer se nós fôssemos nos tornarmos pessoas sem defeitos nenhum para seguir o mestre? Muito pelo contrário. Nós vamos seguir o mestre, como ele mesmo disse para nós, olha, o médico tem que estar aonde está o doente. Da mesma forma também, nós também, como aprendizes ignorantes, nós precisamos procurar o mestre. E é seguindo o mestre é que nós vamos aprender. É seguindo Jesus, é nos colocando no caminho, na trilha com Jesus, é que nós vamos tirar de nós as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos problemas. Então é por isso que Jesus, né, não pode estabelecer nenhuma condição. Porque senão, em que ponto que nós estaríamos? Como que nós poderíamos nos colocar, então, à disposição do Cristo? Mas é bom a gente pensar o seguinte, olha, mestre, o pouco que eu tenho, o mínimo, o quase nada que eu tenho, eu estou disposto, mestre, a colocar à sua disposição. É isso que Jesus espera de nós, que nós nos coloquemos à disposição dele o pouquinho que nós temos. E não nos escondermos, e não nos afastarmos dele, porque senão, como que nós vamos nos melhorar se nós não estivermos com o Cristo? Mesmo com os nossos defeitos, nós vamos estar junto dele, dando o pouquinho que nós podemos dar, porque ele não exige de nós muito mais do que nós temos para dar. Mas é junto com ele é que nós vamos aprender e vamos nos modificar. Veja bem, ele não nos pergunta se ele se julga dotado com força, se nós temos força conveniente. Ele não pergunta para nós se nós somos fracos de espírito, se nós somos demasiadamente imperfeitos, se nós sofremos em família, se nós possuímos débitos a solver, se nós padecemos de tentações, se estamos acusados de alguma falta, se nós retemos valores de educação.
Ele não pergunta se nós somos ricos ou pobres de possibilidades materiais, porque quem é de nós que está aqui na Terra que não carrega no mínimo a metade dessas frases que está aqui, desses defeitos, vamos dizer assim, dessas dificuldades que está aqui? Então, como que é que Jesus ia fazer com que nós pudéssemos seguir se ele fosse fazer essas perguntas para nós? Nós não conseguiríamos nos enquadrar para sermos seguidores do Cristo. Porque se nós formos ver, cada frase dessa daqui nós carregamos e muito mais. Além dessas frases que estão aqui, nós carregamos muitas outras dificuldades. E a gente fica pensando assim, como que é, né, aproveitando esse momento, né, nós aqui nessa terra, né, de provas, de expiações, um lugar aonde os espíritos que ainda estão aqui, que somos todos nós, a maioria, a grande dificuldade de nós ainda é de carregar conosco o amor. Nós não temos nenhum pinguinho disso ainda em nós. Nós somos incipientes, nós estamos começando nisso agora. Como que Jesus ia chamar alguém, escolher alguém? Pensa se Jesus fosse começar a escolher por defeitos, diminuindo os defeitos para nos escolher. Não, você vai comigo, você não vai. Vamos aqui então agora já colocar na nossa história, né, no nosso estudo, como que Jesus escolheu Judas? Vamos pensar nisso um pouquinho. Porque se a gente for ver os chamamentos que Jesus fez aos apóstolos, não era só os 12 que andavam junto com Jesus, tinha mais pessoas. Inclusive, Judas, ele foi levado e apresentado para Jesus pelos apóstolos, que o conheciam, que o achava uma pessoa muito boa, uma pessoa muito inteligente, um grande administrador, e os apóstolos então achavam que Judas era uma pessoa que, de uma certa forma, seria conveniente que estivesse no meio deles. E é interessante que se Jesus, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a sua análise psicológica de olhar para as pessoas e já saber quem é quem e quem não é quem, quando ele olhou para Judas, o que ele imaginou? O que ele pensou? Será que Jesus errou ao escolher Judas? Quando os apóstolos apresentaram, Jesus já conhecia e sabia, já fez a leitura, né? E muitas vezes, durante a passagem de Jesus com os apóstolos, ele, em muitos momentos, ele alertou Judas, porque Judas era tido ali no meio dos apóstolos como o tesoureiro dos apóstolos. E Jesus falava muito para ele, toma cuidado com as arrecadações, toma cuidado para que você não possa cair em tentações. Jesus chamou bastante atenção. Em alguns estudos, em algumas partes de estudos aí da Bíblia, diz para nós que Jesus não se agradou muito de primeiro momento com Judas. Ele recebeu Judas, mas como nós temos o costume de dizer, com um pé na frente e outro atrás. Então, por que é que Jesus escolheu Judas? Porque ali no meio ali existiam muitas pessoas. Os apóstolos, Pedro tinha seus defeitos, que todos nós sabemos da dificuldade de Pedro, né? Tinha umas dificuldades muito grandes, bruto demais, né? Chegava a ser ao ponto de ser um cara sem educação, Pedro. E todos os apóstolos tinham as suas dificuldades e seus problemas. Problema familiar, eram imperfeitos, né? Todos eles. E Judas lá no meio, não era diferente deles todos. E vai me dizer que Jesus, né, se chega perto de Mateus e o convida, porque
consegue ver no coração de Mateus o desejo da mudança, será que ele não pôde, né, e não conseguiu ver em Judas as suas intenções? Muito interessante a gente pensar dessa forma. Mas o que acontece com Jesus, que é uma coisa muito consoladora para nós? O que ele fez com Judas? Ele viu aquela necessidade de Judas, mas ele pôde também pensar o seguinte: ele comigo vai aprender. Veja bem, na nossa vida, ninguém, né, nasce predestinado a fazer o mal. Nós vamos pensar bem aqui, ninguém, nem no plano espiritual, Judas se colocou numa condição de falar assim: eu vou reencarnar e vou trair o meu mestre Jesus. Não. Ele não nasceu com essa missão. Ninguém nasce com uma missão do mal. Ele tinha sim as suas intenções, os seus desejos, as suas ilusões, as suas vontades dentro dele. Todos nós temos. Mas quem faz a escolha somos nós. Nós temos as opções na nossa vida. Mas quem bate o carimbo do sim ou do não somos nós mesmos. Ah, mas Judas então não era um espírito que estava preparado para poder vir aqui seguir Jesus? Era. Só que no momento ele optou por uma coisa um pouco mais assim, diferente do que ele imaginava do nosso mestre Jesus. Não foi Jesus que se enganou, porque a intenção de Jesus, é claro, seria de, né, Judas junto comigo vai aprender a amar, vai aprender sobre o amor de Deus, vai aprender sobre a vida futura, vai aprender sobre o perdão, vai aprender sobre o desapego, o desprendimento dos bens materiais, vai aprender sobre como amar as pessoas, e ele vai escolher se ele vai me trair ou não. Mas ele teve com Jesus todos os ensinamentos possíveis, como nós também estamos tendo, e nós hoje fazemos as nossas escolhas. É interessante nós olharmos aqui, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. O Senhor diz apenas: segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. Olha só, aquele que estiver disposto a seguir Jesus, ele pode contar com o auxílio de Jesus, fortalecendo a cada um de nós nas nossas dificuldades. Então veja bem, o consolo que isso traz para nós. Nós podemos sim hoje nos colocarmos numa condição de seguir o nosso Mestre Jesus e termos em nós a confiança de que nós seremos auxiliados por Jesus e ajudados pelos ensinos do nosso Mestre Jesus a nos fortalecermos contra todas as dificuldades e imperfeições que nós carregamos conosco. Agora, o que é mais importante? Nós nos apresentamos para Jesus. Como Jesus convidou alguns apóstolos, outros foram apresentados a Jesus, e nós também podemos nos apresentar para Jesus. Mas o que é interessante é que tinha muitos outros com Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 12 a 16, é interessante a gente ouvir isso daqui, porque vai dando para a gente poder fazer um fechamento do nosso estudo. Jesus não errou com relação a Judas ou com qualquer um dos seus apóstolos. Lá diz assim para nós, em Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16. Ele, Jesus, orou durante uma noite inteira e escolheu cada apóstolo pessoalmente. Olha só, Jesus subiu no monte, orou, desceu e chamou a cada um dos seus apóstolos e nomeou a cada um deles. E lá em João, no capítulo 15, versículo 16, é interessante que Jesus fala assim: vocês não me escolhestes. Lá diz assim: não me escolheste vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Olha só, muitos se apresentaram, muitos estiveram com Jesus, mas Jesus escolheu 12. Não foram eles que escolheram Jesus, mas Jesus escolheu. Agora, por que Jesus escolheu esses 12 apóstolos? Porque Jesus viu neles a condição da boa vontade, não somente da curiosidade, não somente de buscar em Jesus o suprimento de suas necessidades materiais. Agora, quando Jesus convida a todos e no meio deles Jesus convida a Judas, ele disse para Judas de uma forma indireta: eu vou dar para você tudo aquilo que você precisa para saber fazer uma boa escolha. Então, Jesus não escolheu assim os apóstolos simplesmente. Ah, não, eu vou escolher, vem comigo, segue. Não, ele no meio de um monte de pessoas que vivia com ele, ele chamou 12 e Judas estava no meio deles. Porque ele sabia que Judas poderia, ele viu, né? O Jesus, ele esteve com Jesus, Judas esteve com Jesus por muito tempo. Ele teve ali toda a oportunidade de aprendizado e condições para fazer uma boa escolha. Da mesma forma também, somos nós também quando nos apresentamos hoje para Jesus, para que Ele nos escolha. Porque como Jesus falou, né, nós vamos escolher Jesus, mas quem realmente, ou seja, né, nós vamos nos apresentar para Jesus, né, vamos ser convidados a estar com Jesus, mas somente Jesus é que vai fazer a escolha. E o que é que Jesus realmente olha em nós para fazer a nossa escolha, para nós sermos o seu apóstolo, para nós sermos os seus apóstolos? Então é necessário que a gente se coloque numa condição de muita boa vontade. A boa vontade é tudo aquilo que nós precisamos para sermos escolhidos pelo Cristo. As nossas dificuldades, Ele sabe que nós podemos ir corrigindo no caminho com Ele. Ser chamado, todos nós somos chamados por Jesus. Todos nós. Ou nós somos apresentados para Jesus. Mas agora cabe a cada um de nós o esforço e a boa vontade de ser escolhido pelo nosso Mestre Jesus. Então veja bem, essa leitura de hoje, esse texto de hoje traz para nós uma consolação para todos nós, né, para nós nos colocarmos à disposição do Mestre Jesus, sem se importar com o quanto nós somos pequenos, mas que nós tenhamos a boa vontade e a disposição de nos colocarmos à disposição do nosso Mestre para dar para Ele, em nome dEle, àqueles que estão ao nosso redor, aquele pouquinho que cada um de nós temos. Aquele pouquinho, não precisa ser muita coisa. Agora, e as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, os nossos defeitos? Esses aí, quando nós nos colocamos na disposição, à disposição do nosso Mestre Jesus, automaticamente, eles, na nossa convivência com o Mestre Jesus, nós vamos aprendendo a nos arrancar, a arrancar de nós esses nossos preconceitos, essas incredulidades, essas dificuldades, esses problemas, essas dores, essas imperfeições nossas. Porque é somente com Cristo é que nós somos capazes de nos transformar e de nos modificar. Mas basta somente um pouquinho de nada da nossa boa vontade, que com Cristo nós vamos saber fazer as nossas escolhas. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina. Vamos agora então
finalizando os nossos estudos, né, nessa última parte em que o Emmanuel fala para nós, a lição é clara e expressiva, reflitamos nela, para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão, ou seja, para que nós não tenhamos medo de dar a Jesus, ou dar em nome de Jesus o pouquinho que nós temos. Que Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, e vamos então agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus e a esse nosso Mestre Jesus que nos abençoe a todos nós, e com aquela prece que Ele nos deixou, nós vamos rogar a bênção e a luz para a fluidificação das águas que os nossos irmãos com certeza colocaram para serem transformadas em remédio de acordo com a necessidade de cada um. E nós vamos pedir a Deus que nos abençoe a todos, abençoe a toda a humanidade, abençoe-nos, Senhor Jesus, para que nós possamos, através desses seus ensinos, crescer, Senhor Jesus, e termos a coragem, mestre amigo, de nos colocarmos à disposição para o aprendizado e principalmente, Senhor Jesus, para a nossa grande transformação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, Senhor, mas livra-nos de todo mal. E que assim seja, que Deus e Jesus nos abençoe sempre. Fiquemos todos com Deus, uma boa semana para todos. Que Jesus nos abençoe.